Você já entrou em um culto e se sentiu como um estrangeiro em terra estranha? Todos ao seu redor chorando, mãos erguidas, vozes fortes cantando, e você, parado, vazio, como se nada daquilo atravessasse o seu peito? É nesse silêncio que o coração grita: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele me abandonou? Esse é o desabafo que muitos escondem por vergonha, mas que lateja na mente de quem já experimentou a ausência do sentir. A promessa que quase ninguém ousa dizer em voz alta é esta: não sentir Deus não significa que Ele te deixou. A dor que aperta o peito, esse vazio sufocante, não é prova de abandono, mas de algo mais profundo acontecendo dentro de você. E é aqui que a revelação choca, porque a fé nunca foi sobre arrepio, lágrima ou sensação. A fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja, não se veem, não se sentem. É uma convicção contra os próprios sentidos. Imagine a cena. Você olhando em volta, vendo pessoas mergulhadas em emoção e dentro de você só o silêncio. Parece um castigo, parece rejeição, mas a verdade é outra. O inimigo quer que você acredite nessa mentira que confunda a ausência de sentimento com a ausência de Deus. A realidade é que Ele prometeu: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. A promessa não está na sua pele arrepiada, mas na boca do próprio Deus. E é nesse ponto que a história dá uma virada. Porque enquanto você pensa estar esquecido, talvez seja exatamente aí que está sendo provado. Jó sentiu o peso desse silêncio, perdeu tudo, foi esmagado pelo sofrimento e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Não é um grito de quem sente, mas de quem crê contra o próprio coração. Você percebe a força disso? Fé não é quando você sente Deus te abraçando. É quando tudo em volta parece vazio e mesmo assim você insiste em dizer: Ele está aqui. O choque de realidade é esse. Se a sua fé depende de sentir, então ela é como uma casa construída na areia, desmorona ao primeiro vento. Mas se ela se apoia na verdade da palavra, ela é como uma rocha firme, inabalável, mesmo em noites escuras. E talvez seja essa a sua noite. Talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras e se reconhecendo nesse silêncio incômodo. E eu te digo, não confunda a ausência de emoção com a ausência de Deus. O que você sente é passageiro, mas o que Ele prometeu é eterno. Agora me diga, e se o silêncio que você teme for, na verdade, o lugar onde Deus está te moldando? E se o vazio que você sente for o palco onde a fé verdadeira nasce? Pense nisso, o silêncio não é o fim. É o início da voz que vai te ensinar a crer, mesmo quando todos os seus sentidos gritam o contrário. Você já percebeu como a nossa geração idolatra o que sente? Se dói, é verdade. Se arrepia, é espiritual. Se emociona, é de Deus. Mas, e quando não dói, não arrepia, não emociona, será que Deus desapareceu? É nesse ponto que muitos tropeçam, porque confundiram fé com emoção, presença com sensação. E aqui vem o choque. Fé não tem nada a ver com o que você sente. Fé é aquilo que permanece mesmo quando os seus sentimentos gritam o contrário. A Bíblia não mascara essa verdade. Hebreus 11:1 declara com brutal clareza: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Repare, não se fala em sentir, em experimentar arrepios, em lágrimas que rolam. Fala em certeza, em convicção. É algo que não depende do seu humor, do seu cansaço, do clima do dia. Fé não é emoção que sobe e desce como a maré. É rocha que fica firme quando a tempestade arrebenta a praia. E se eu te disser que esse vazio que você sente pode ser a prova de que sua fé está sendo chamada a amadurecer?
Crianças precisam de colo e carinho constante, mas filhos maduros aprendem a caminhar mesmo sem sentir a mão segurando a deles. Por isso Paulo escreve em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Eu ousaria completar, andamos por fé e não por sensação. E isso muda tudo. A virada acontece quando você entende que não é a ausência de sentimentos que ameaça sua fé, mas a dependência deles. Porque se você precisa sentir algo para crer, então não está confiando em Deus, mas nos seus próprios nervos e hormônios. E o dia em que o corpo falhar, o dia em que a emoção secar, sua fé desmorona junto. É como confiar em um barco furado no meio do mar. Parece que flutua, mas no primeiro peso, afunda. Agora, imagine a cena. Você está diante de Deus, coração frio, mente dispersa, corpo cansado. Você não sente nada, mas ainda assim você abre a boca e diz, eu creio. Nesse instante o céu inteiro se abre, não porque você sentiu, mas porque você confiou. É a fé crua, despida de espetáculo, que arranca os céus da imobilidade. O próprio Jesus disse a Tomé em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. O mundo te ensinou a confiar no que sente, mas a fé te ensina a crer mesmo quando não sente. Então, aqui está a verdade dura, mas libertadora. O cristianismo não é um teatro de emoções, mas uma guerra de convicções. Deus não está te chamando para viver pelo arrepio, mas para viver pela palavra. Você vai seguir mesmo quando não sentir nada? Essa é a prova da fé madura. E então chega aquele momento em que o céu parece mudo. Você dobra os joelhos, as palavras saem da sua boca, mas parecem bater no teto e cair de volta sobre você. Ora, clama, insiste, e tudo o que encontra é silêncio. É nesse vazio que o coração começa a sussurrar. Será que Deus não está me ouvindo? Será que eu pequei demais? Será que Ele me esqueceu? E o silêncio se torna ensurdecedor, porque parece a prova de que suas orações se perderam no nada. Mas a Bíblia não esconde esse drama humano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, abriu o peito no Salmo 13 e perguntou, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Se até Davi, que escreveu canções de adoração, sentiu a dor de um céu fechado, por que você acha que estaria imune? Jó também conheceu esse silêncio. Ele perdeu tudo, buscou respostas, e o céu não respondeu. Mesmo assim, em meio à escuridão, declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. É aqui que a mente se choca com a realidade. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. Você pode achar que ele está distante, mas na verdade ele está mais próximo do que nunca, lapidando sua fé onde nenhuma emoção pode chegar. Pense nisso. Se a fé fosse sustentada por respostas imediatas, ela não seria fé, seria apenas lógica. Mas quando você continua acreditando mesmo sem ouvir nada, você está tocando no nível mais profundo da confiança. O choque de realidade é duro. Deus não precisa falar para estar presente. Ele já falou, e suas palavras estão gravadas nas Escrituras. Quer ouvir Deus? Abra a Bíblia. Quer sentir Deus? Obedeça à sua palavra. O silêncio não é vazio, é convite. É como se ele dissesse, confia em mim, mesmo quando não me escuta. Em Salmo 37:17 está escrito, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Não é promessa condicionada ao que você sente, é verdade absoluta sobre quem Ele é. E talvez seja exatamente isso que Deus quer te ensinar no silêncio, que sua fé não pode depender do eco de uma resposta imediata, mas da convicção de que Ele já prometeu estar com você até o fim. O céu pode parecer mudo, mas a fidelidade dele continua gritando, e é nesse lugar de aparente abandono que a fé se torna madura,
porque aprende a esperar sem garantias visíveis, aprende a confiar no invisível. Então, se hoje você sente que fala com as paredes, lembre-se, você não está falando com o nada. O Pai ouve até o suspiro mais fraco e o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. O céu não está em silêncio, o céu está te moldando. Quantas vezes você já se ajoelhou depois de pecar, derramou palavras de confissão, mas quando levantou, o peso continuava no peito. Nenhum alívio, nenhuma sensação de limpeza, só a dúvida martelando. Será que Deus realmente me perdoou? É nesse vazio que muitos concluem: se eu não senti, então não fui perdoado. Mas aqui está a revelação dura e libertadora. O perdão de Deus não depende do que você sente. Ele depende da cruz. A palavra nunca prometeu que o perdão viria acompanhado de arrepio ou lágrimas. Ela apenas declarou que o perdão foi concedido. Romanos 8:1 não deixa espaço para dúvida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não é quase nenhuma. Não é quando você sente, é nenhuma. E 1 João 1:9 sela o veredito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo, não emocionalmente sensível às suas percepções. Mas é aqui que acontece o choque de realidade. Quando você coloca sua confiança no alívio emocional, está trocando o evangelho pela autojustificação. Você não quer apenas o perdão de Deus, você quer a prova palpável de que foi perdoado. Só que Deus não se curva às nossas exigências de sentir. Ele simplesmente declara: está feito. E se você não crê nisso, está tentando construir sua salvação sobre sentimentos instáveis. Pense em Jesus na cruz. O céu escureceu. Ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele não sentiu a presença do Pai naquele instante, mas foi exatamente ali, no silêncio e na ausência de consolo, que o maior ato de perdão da história foi consumado. Você entende a profundidade disso? O momento em que ele menos sentiu foi o momento em que mais realizou. Então, quando você se ajoelha e não sente nada, saiba, o perdão já aconteceu antes mesmo da sua emoção perceber. O sangue derramado não depende do seu arrependimento sentido, mas da fidelidade dele. E é nesse ponto que sua fé é testada. Você vai confiar no que a Bíblia declara ou no que seu coração instável insiste em gritar? Jeremias 17:9 já alertava: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Confiar nele é cair em laço. O perdão não é um arrepio, é uma sentença divina, e essa sentença já foi dada em Cristo. Você está limpo, não porque você sentiu, mas porque Ele prometeu. E a fidelidade dele nunca mente. Vivemos numa geração que transformou a fé em espetáculo. Palcos iluminados, músicas que arrepiam, multidões chorando e gritando glória. Mas e se tudo isso desaparecer? Será que sua fé permanece de pé quando não há luz, quando não há música, quando não há plateia? Essa é a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Você está buscando a Deus ou buscando a experiência de sentir algo sobre Ele? Jesus nunca chamou ninguém para um show. Ele não prometeu aplausos, mas uma cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não há espetáculo nesse convite, há renúncia. Não há emoção garantida, há entrega diária. O discipulado real não se constrói no êxtase de um culto, mas no silêncio de uma madrugada em que você continua orando mesmo sem vontade. E aqui vem a virada dura. Muitos confundem arrepio com presença, lágrima com unção, sensação com salvação. Mas o diabo também sabe manipular emoções. O que ele não pode imitar é a fidelidade de quem segue a Cristo, mesmo sem sentir nada.
A cruz nunca foi bonita aos olhos humanos, era horrível, dolorosa, sangrenta. Ainda assim, foi ali que a glória de Deus se manifestou de forma mais intensa. Você percebe? O maior ato de amor da história aconteceu sem música de fundo, sem aplauso, sem emoção agradável. Agora imagine se sua fé dependesse sempre de sentir. Você se tornaria refém de cultos cada vez mais fortes, de músicas cada vez mais emocionais, de pregadores cada vez mais teatrais. Sua vida espiritual viraria uma busca incessante por estímulos, não por verdade. E quando o espetáculo acabasse, você desmoronaria junto. Esse é o perigo. Confundir o brilho das luzes com a luz de Cristo. O choque de realidade é este. Deus não precisa de um show para ser Deus. Ele não precisa mexer com seus nervos para provar que está presente. A verdadeira glória se revela na obediência silenciosa, na cruz carregada sem aplauso, na decisão de permanecer mesmo quando não há emoção. A fé que sobrevive fora do palco é a única que resiste quando as cortinas da vida se fecham. E então chega o vazio, aquela sensação de que tudo dentro de você se calou. Você ora, lê, canta, mas nada se move. O coração está seco, a mente dispersa, a alma parece deserta. E nesse silêncio profundo, uma pergunta ecoa: será que ainda vale a pena continuar? É aqui que muitos desistem. Mas é exatamente aqui que a fidelidade de Deus começa a brilhar mais forte do que seus sentimentos frágeis. Você pode não sentir nada, mas ele continua sendo o mesmo. O Pai não se ausenta só porque o Filho não percebe a presença. O Espírito Santo não para de agir só porque seus olhos não enxergam. Romanos 8:26 nos lembra: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando suas palavras travam, mesmo quando sua oração parece morta, o céu está em movimento por você. E aqui está o choque. A fidelidade de Deus não se mede pela intensidade das suas emoções, mas pela constância da sua promessa. Ele disse que estaria com você até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ele não retrocede, ele não muda de ideia. Você pode até vacilar, mas ele permanece. E isso significa que a ausência de sensações não é prova de fraqueza espiritual, mas uma oportunidade de provar a rocha onde sua fé se firma. Imagine a cena. Você sentado, sozinho, coração pesado, nenhuma lágrima, nenhum arrepio, só silêncio. E mesmo assim, no meio desse vazio, você murmura: eu confio em ti, Senhor. Esse ato quase imperceptível é o que abala o inferno, porque não há espetáculo, não há recompensa visível, não há motivação humana, só há fidelidade. E é nessa fidelidade que Deus se revela. É aí que você descobre que a fé verdadeira não depende do que se sente, mas do que se crê. Que o amor de Deus não balança com as ondas do seu humor, mas permanece como um farol aceso no meio da tempestade. O céu pode parecer distante, mas na verdade está mais próximo do que nunca. Porque quando tudo parece vazio, ele continua cheio de graça, cheio de amor, cheio de fidelidade. Chega o momento em que não há mais como fugir. Você precisa escolher. Não sentir nada pode se tornar a desculpa perfeita para desistir, ou pode ser a fornalha onde sua fé é refinada. E aqui está o confronto que ninguém gosta de ouvir. Ou você busca a Deus pelo que Ele é, ou você busca apenas a sensação de estar perto dele. Essa decisão é o divisor de águas. É nesse ponto que a fé deixa de ser infantil e se torna madura. Crianças buscam colo e emoção constante. Filhos crescidos aprendem a andar mesmo sem sentir a mão segurando a deles. A Bíblia não mascara essa exigência. Em Hebreus 10:38 está escrito: o meu justo viverá pela fé.
Mas, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Percebe? A força disso? Viver pela fé significa continuar mesmo quando nada em você colabora. E aqui vem o choque. Se sua fé depende de sentir, então ela é tão instável quanto os seus hormônios, tão volátil quanto o seu humor. Mas se sua fé depende da palavra, ela é inabalável. Você pode estar em lágrimas ou em deserto, em êxtase ou em silêncio absoluto. Não importa, ela permanece. Essa é a escolha que define sua caminhada. Vai retroceder porque não sente, ou vai permanecer porque crê. Imagine a cena. Você está de joelhos, vazio, frio, sem forças. Nada acontece, mas você sussurra: eu sigo mesmo assim. Esse simples ato de perseverança ecoa no céu com mais força do que qualquer lágrima, em um culto barulhento. Porque a fé que continua no escuro é a que prova quem realmente confia na luz. Então, qual vai ser? Fugir quando não sente nada ou permanecer firme mesmo em meio ao silêncio? Essa é a decisão que separa os que vivem de emoções dos que vivem de convicções. É a escolha que mostra se você busca a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele te faz sentir. E no fim, essa é a fé que salva, que amadurece, que atravessa desertos e não desmorona quando o coração vacila. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de coração. Isso mostra que você não apenas assistiu até o fim, mas que está buscando crescer na fé e encontrar respostas profundas à luz da palavra de Deus. Essa sede por sabedoria já é um sinal de que o Senhor está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não sente nada. Agora, eu quero te convidar a interagir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe como essa mensagem falou com você. E se você não souber exatamente o que escrever, apenas declare: sou grato a Deus. Assim, vamos saber quem ficou firme até o fim desse vídeo e juntos construiremos uma comunidade de fé e edificação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que possa fortalecer sua caminhada. E, se o Senhor tocar no seu coração, considere também se tornar membro do canal. Dessa forma, você não apenas apoia esse ministério, mas ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. E para você continuar mergulhando nessa jornada espiritual, vamos deixar aqui no final 2 outros vídeos com reflexões cristãs que certamente vão edificar ainda mais sua vida e renovar sua esperança em Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.